Boa noite, igreja, que a paz esteja com todos. Quero convidar você a orar comigo nesta hora, convidando a presença do Senhor para encher a tua casa, o lugar onde você está agora. Espírito Santo de Deus, nós precisamos da tua presença mais do que qualquer coisa, Senhor. Porque tu és a fonte de vida, tu és a fonte de paz, tu és a fonte do amor. Enche nossas casas, enche a nossa vida da tua presença, Espírito Santo. Inunda o nosso coração, os nossos pensamentos de ti, ó Deus. Seja exaltado, Senhor, na nossa vida, seja exaltado, Senhor, no nosso dia a dia. Nós queremos em tudo te agradar, em tudo ser a igreja que agrada o coração do Pai. Te louvamos, Espírito Santo, enche a minha vida, Senhor. Inunda o meu coração. Oh Deus, me enche de tal maneira que não haja espaço para nada que não venha de ti. Oh, aumenta a minha sede, a minha fome da tua presença, Senhor. Aumenta mesmo a fome, aumenta a sede, Senhor. Aumenta o amor, Pai. Oh Deus, que nesses dias o Senhor encontre liberdade em mim, liberdade em nós. Ah, Senhor, que as lágrimas voltem a correr, que o coração, Senhor, volte a ser quebrantado. Oh, Espírito Santo, tenha liberdade, Pai, na minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tu és o Senhor. Tu és a única resposta para este mundo. Tu és o Rei. Só tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Oh, toda língua confessará para dizer que tu és o Senhor. Jesus, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam para dizer que tu és o
Assim que luto minhas guerras, de joelhos no chão.
Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Eu quero desejar que a paz de Deus, a shalom de Deus, invada o teu lar nesse momento. Você que está assistindo esse culto, seja no aconchego da tua sala, seja dentro do teu carro, seja onde quer que você esteja, que a paz de Deus, a shalom de Deus invada a tua casa nesse momento. Eu tenho certeza que o louvor tocou no teu coração. Eu quero nesse momento compartilhar a palavra de Deus acerca de dízimo e oferta com você. E o Senhor falará muito com você ainda nessa noite, através da palavra que nosso pastor Nino irá trazer. Eu quero compartilhar um texto com você nesse momento para falar sobre dízimo e oferta. Livro de Gênesis, capítulo de número 28. Se você puder abrir a tua Bíblia aí na tua casa e acompanhar comigo, eu quero ler do verso 10 ao verso de número 22. O sonho de Jacó em Betel. Gênesis 28, do 10 ao 22. Diz assim a palavra de Deus: Jacó partiu em Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá. Eu o trarei de volta a esta terra. Não deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: Sem dúvida, o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: Temível é este lugar. Não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo, e deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto, dizendo: Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que hoje estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Eu quero enfatizar que Jacó, nesse texto ao qual nós lemos, ele estava no deserto, cruzando de uma região para outra. E no deserto, cansado, chegando à noite, ele pega uma pedra e a faz como travesseiro e dorme. E então, nessa noite de sono, o Senhor se revela, o próprio Deus se revela a Jacó e traz a ele um sonho, uma revelação. E depois Jacó desperta desse sonho e ele entende que naquele lugar Deus havia falado com ele. E então desperta um temor na vida de Jacó. E em seguida Jacó faz um voto com o Senhor. E esse voto, ele está ali, mais especificamente no verso 20 ao 22, quando ele diz: Senhor, se o Senhor me guardar, prover-me de comida, não deixar eu perecer nesse lugar, me guardar em segurança, o Senhor será o meu Deus, e eu lhe darei o dízimo de tudo. Eu quero te dizer, irmãos, que a circunstância ao qual nós estamos vivendo, ao qual nós vivemos, a crise ao qual o mundo pode estar vivendo,
não pode influenciar a nossa fidelidade com o Senhor. Jacó estava no deserto, deitado numa pedra como travesseiro, usando uma pedra como cama, como travesseiro, mas ele foi fiel a Deus, ali nesse lugar, no deserto, e usando uma pedra como travesseiro, ele se manteve fiel, e ele reconheceu que o Deus vivo de Abraão e de Isaque, seu pai, era o Deus que apareceu a ele naquela noite, e ele fez um voto dizendo: Senhor, se o Senhor me guardar em segurança, eu serei fiel e lhe darei o dízimo de tudo. Irmãos, eu tenho certeza, o Senhor tem guardado você, tem guardado a tua casa, tem te guardado em segurança e irá continuar te guardando, não deixará te faltar nada, mas cumpra com a tua parte. Continue sendo fiel ao Senhor, não importa a circunstância ao redor, não importa a crise que o mundo está vivendo, isso não pode influenciar a nossa fidelidade. Permaneça fiel ao Senhor, e o Senhor não lhe desamparará. O Senhor irá prover tudo aquilo que você precisa, e precisa para viver nesses dias maus. O Senhor irá prover tudo aquilo que você precisa e que a sua família precisa, se você se manter fiel. Seja fiel, irmãos. A nossa igreja, esse ano vai fazer 8 anos, mas ela chegou até aqui, porque teve homens e mulheres fiéis, que sustentaram ela com os seus dízimos e com as suas ofertas. Continue sustentando, mesmo na sua casa, não podendo vir aqui cultuar. Nesse momento, eu te convido que você pegue um envelope, pegue uma caixinha, coloque um dízimo, coloque uma oferta, irmão, separe. E quando você puder, você vem até a igreja e traga. O pastor está aqui todos os dias. Vem aqui, traga o seu dízimo, a sua oferta, permaneça fiel e o Senhor irá lhe abençoar por isso, irmãos. Em nome de Jesus, permaneça fiel. Você que precisa também dar conta da igreja, peça aí no grupo de WhatsApp, no grupo da igreja, nós vamos enviar a conta para que você então não saia da tua casa e possa também fazer um depósito. Então há meios de você continuar contribuindo e continuar mantendo a obra de Deus e se mantendo fiel em todas as áreas da sua vida, inclusive nos dízimos e nas ofertas. Eu quero fazer uma oração aí onde você está, coloque a mão no teu coração e nesse momento eu vou orar pela tua vida financeira, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado por este momento ao qual nós podemos compreender que não importa o que o mundo está vivendo, o mundo pode estar em desordem, a terra pode estar, Pai, em uma bagunça e desorganizada e aterrorizada, mas o céu ainda está em ordem, e nós vivemos conforme a vontade do céu, e não conforme a vontade da terra, e cremos, Pai, na Tua intervenção divina, Pai. Então por isso, Pai, nesse momento, eu te peço que homens e mulheres que estão ouvindo essa palavra, Pai, que possam se manter fiel em todas as áreas, Pai, da vida deles, inclusive na área financeira, Pai, que nesse momento eles possam sim separar a contribuição do dízimo e da oferta, Pai, e que o Senhor, Pai, venha, Pai, supri-los em tudo aquilo que eles precisam, Pai. Pai, nesses dias, Pai, não deixa, Pai, que haja, Pai, falta de nada, Pai, daquilo que os irmãos precisam para viver, Pai. Ah, Deus, que o alimento chegue na casa, Pai, que a provisão chegue, Pai, mas que o mais importante, Pai, que o que precisamos para esses dias, e é o que encontramos somente em Ti, que a paz chegue nos lares, Pai, em o nome de Jesus. Que aquele, Pai, que está nesse momento separando uma contribuição, Pai, que o Senhor venha lhe dar infinitamente mais, Pai, e que, Pai, todos esses dias ele venha sim ser incomodado a permanecer fiel, Pai, no dízimo, na oferta, Pai, e venha separar aquilo que é de Ti, Pai, todos os dias, Pai, colocando num envelope, numa caixinha, Pai, que haja disposição, Pai, de entregar aquilo que é do Senhor, não retendo, Pai, não roubando aquilo que é do Senhor, Pai, mas devolvendo, Pai, para que a bênção também não fique retida. Que assim seja, no nome de Jesus. Amém.
Boa noite a todos, paz seja convosco. Mais uma vez uma alegria poder estar contigo nessa noite, poder celebrar o nome de Jesus, poder dizer que Ele é o Rei da nossa nação. E como diz a palavra de Deus, bendito é a nação, feliz, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. E Jesus Cristo reina sobre o Brasil, quer queiram, quer não queira, Jesus reina sobre a nossa nação. E por isso nós estamos aqui para exaltar o nome dEle. E eu quero começar esse momento orando contigo em nome de Jesus. Pai, fala conosco, meu Deus. Fala conosco de uma forma poderosa da qual o Senhor nunca falou. Em nome de Jesus, meu Pai, pessoas sedentas em ouvir a Tua voz. Então fala de uma forma, meu Pai, que possamos compreender e praticar. Que assim venha a ser, meu Pai, não somente hoje, mas todos os dias da nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Eu quero compartilhar uma palavra com você nessa noite, que está lá no livro de Mateus, capítulo 21, versículo 28 e versículo 32. Você que pode, eu quero que você abra a palavra de Deus comigo, no livro de Mateus, capítulo 21, versículo 28 até o verso de número 32. Uma parábola muito conhecida, diz a parábola, os dois filhos na Bíblia. E eu queria ler contigo isso em nome de Jesus, que diz assim: o que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, ele disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este então respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou a outro filho e disse a mesma coisa, e ele respondeu: sim, senhor, eu vou. Mas ele não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: digo a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus, porque João veio mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram e nem creram nele. Que palavra maravilhosa. Que palavra que me faz pensar. Que palavra que me faz refletir sobre algumas coisas acerca daquilo que o próprio Jesus, esteve presente nessa situação. Os evangelhos, quando nós notamos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente vê que são histórias que foram narradas e contadas acerca do Messias, acerca de Jesus Cristo. E nessa parábola, a gente vê uma indagação aqui, e eu quero começar essa mensagem fazendo algumas perguntas para você. Algumas perguntas que eu fiz para mim, eu quero também fazer para você. E a primeira pergunta que eu faço: quem é você? Responde onde você estiver, no sofá da sua casa, talvez no seu quarto. Talvez em outro cômodo, mas responda: quem é você? Quem sou eu? Quem nós somos? Qual é a minha verdade? Quem eu sou verdadeiramente? Eu sou aquilo que eu digo ser? Eu sou aquilo que eu falo para as pessoas que eu sou? Ou eu sou outra pessoa? Eu sou aquilo que eu falo? Ou eu sou aquilo que eu faço? Qual o grau de obediência que você tem a Deus, sendo você cristão ou não, e a sua palavra? Qual é esse grau que você está, que você se encontra, que eu me encontro? Será que eu digo a verdade, mas eu pratico mentiras, como os fariseus? Será que eu sou um homem ou uma mulher que falo somente aquilo que verdadeiramente é verdadeiro, mas as minhas práticas não condiz com a teoria que é mencionada dos meus lábios? Porque a verdade é que muitos executam uma verdade, mas vivem uma mentira. Pessoas que pregam algo que é correto, mas vivem aquilo que é incorreto. Pessoas que dizem ser, mas não são. Pessoas dizem achar, mas não são, não condiz com a realidade daquilo que os seus lábios proferem. Pessoas que até pregam, pregadores que pregam algo correto, mas vivem uma inverdade. Homens que leem a Bíblia, que toda a liderança é dada por Deus, mas que desrespeita as autoridades. Certa feita eu conheci um rapaz, ele trabalhou comigo e ele falou que o irmão dele dirigia uma igreja. Não era pastor, mas ele dirigia, então. É pastor igual, porque o pastor é aquele que cuida, é aquele que dirige, é aquele que protege. E então ele falou bem assim: meu irmão, ele dirige uma igreja. E conversando, conversa vai, conversa vem, ele falou bem assim: mas meu irmão não é um dizimista. E eu fiquei pensando acerca disso, porque muitos pregam
algo verdadeiro que é a palavra de Deus, mas vivem a sua mentira. Quantas vezes, talvez alguns preletores, e eu não digo a respeito de pastores, porque a pessoa não precisa ser um pastor para ser um preletor. Eu posso ser um preletor na rua, posso ser um preletor na minha casa, eu posso ser um preletor na empresa onde eu trabalho, eu posso ser em qualquer lugar, eu posso ser um pregoeiro do evangelho, levar as boas novas às pessoas, mas talvez eu prego sobre dízimo e oferta, mas eu não sou um dizimista. Você entende isso? Talvez eu prego que não se deve pecar, mas eu peco. Talvez eu prego que não se deve beber, mas eu bebo. Talvez eu prego que não se deve entrar em promiscuidade, mas a minha vida no meu particular, em frente a um celular, eu sou promíscuo. Eu me perco com coisas que não condiz, com coisas que Deus não se agrada, com coisas que vão além daquilo que é santo, daquilo que é puro, daquilo que é verdadeiro. E isso, nós vemos isso, irmãos, nessa parábola. Aqui, essa parábola, ela vem contando que existia um filho, o qual o pai falou: filho, vai trabalhar comigo na vinha. E o filho falou: pai, eu não vou. Mas ele foi. Para o outro filho, o pai chegou e falou: filho, vai trabalhar comigo na vinha. E o segundo filho falou: pai, é claro que eu vou. Mas ele não foi. E então Jesus pergunta aos seus: e quem daquele que estava falando a verdade? E então todos falaram: aquele que falou que não ia, mas que foi. E observa a história, irmãos, quando eu vejo essa história dos dois filhos, eu vejo que o segundo filho, ele queria literalmente impressionar. Ele queria, porque muitas vezes nós gostamos de impressionar. Muitas vezes nós gostamos, irmãos, de criar uma boa impressão às pessoas, manter uma reputação com um sim. Eu faço isso afirmativo, eu sou aquilo, eu sou bom, eu sou o cara, eu sou alguém de status, alguém com conceitos, quanto que na verdade eu não sou nada disso. E assim eram os fariseus religiosos que gostavam de dizer o que faz. E Jesus até falou bem assim: olhe para aquilo que eles falam, mas não para as suas práticas. Porque eles eram religiosos, eles gostavam de jejuar e mostrar para todo mundo que jejuavam. Eles gostavam de ficar em pé na sinagoga para ver que eles eram homens que eram religiosos de oração. A Bíblia diz que eles dizimavam, irmãos, de tudo que eles recebiam, que eles jejuavam de 2 a 3 vezes na semana. E eles contavam isso para todos, mas as suas práticas não eram legais. As suas práticas eram abomináveis aos olhos de Deus. Diferente que nós vemos aqui, irmãos, na palavra, que a Bíblia fala bem assim, que os publicanos e as prostitutas, eles e os pecadores, eu vou incluir que são os mesmos, eles creram. Quanto que na verdade, diferente do filho que falou bem assim: pai, eu vou contigo à vinha, mas não foi. E eu observo essa história, irmãos, acerca daquele que diz bem assim: sim, eu vou, mas não foi. Ele estava muito preocupado com a sua reputação. Enquanto o primeiro filho que disse: não, eu não vou, mas ele foi, ele demonstrou um caráter que foi aprovado aos olhos do Pai. Poderíamos dizer que foi aprovado aos olhos de Deus, apesar que é uma parábola. Talvez aquele que falou não, pense comigo. Talvez ele pensou: puxa vida, eu falei não, a minha reputação foi manchada com Deus. E eu te faço uma pergunta para você: o que é mais importante, reputação ou caráter? O que é mais importante para você? Que a tua imagem seja bem vista perante todos? O que também é importante, te dou um like nisso. Mas o que é mais importante para Deus? O caráter que você tem? Ou a sua reputação perante os homens? Muitas pessoas estão preocupadas nesse tempo com reputação. Quando você entra na internet, você abre Facebook, Instagram, muitos pregadores preocupados com as suas vestes, preocupados com aquilo que vão falar, preocupados com as suas reputações, mas pouco daquilo que eles falam são aquilo que eles vivem. E eu queria falar para você o que é reputação, o que é caráter. A reputação ela é importante sim, mas ela diz respeito a opiniões de pessoas, é uma avaliação social, é o que as pessoas pensam de alguém ou pensam de mim, ou de você, ou de nós. E eu quero dizer que é importante sim, porque você não pode ter o seu nome defamado. E eu não estou dizendo que a reputação não é importante, mas eu quero dizer que o caráter é muito mais importante. E caráter, no dicionário, diz que ele é um conjunto de características e traços relativos à maneira de agir e de reagir de um indivíduo ou de um grupo. É um efeito moral. É a firmeza e coerência de atitudes. O conjunto das qualidades e defeitos de uma pessoa é que vão determinar a sua conduta, a sua moralidade e o seu caráter. E então eu pergunto, o que é mais importante para você? Reputação ou caráter? E eu quero dizer, irmãos,
Ligue para a tua reputação. Mas o que diz a seu respeito, o que diz ao meu respeito não importa. O que vai importar é aquilo que eu sou no meu caráter aprovado com Deus. É isso que vai dizer naquele dia acerca da minha salvação, o caráter que eu tive no meu anonimato, no meu oculto, onde ninguém me enxergava. Porque reputação são aquilo que a sociedade me vê, mas o caráter é aquilo que eu sou em oculto no meu quarto com a minha família, onde ninguém me vê. E é isso que importa. E é isso que eu quero perguntar para você. O que você tem se importado nesse tempo? Muitos estão se importando em ter um carro bem bonito, uma casa bem bonita, se vestir bem bonito, mas o seu caráter está longe do coração de Deus. Tome cuidado. A Bíblia diz em Malaquias 3,18: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre aquele que serve a Deus e o que não serve. O livro de Mateus, capítulo 5, versículo 37, diz assim: seja, porém, a tua palavra sim, sim, e não, não. O que disso passar é anátema, vem do maligno. Então a palavra de Deus diz que não tem sombra de variação. Você nunca vai encontrar na Bíblia. Às vezes, talvez, mais ou menos, você não vai encontrar. A Bíblia diz bem assim, que é sim, e que não, é não. Passou disso, vem de procedência maligna e não tem parte com Deus. Então nós precisamos entender, irmãos, quantas vezes será que você falou para você, eu vou começar a fazer academia na segunda-feira e eu vou começar a fazer uma dieta. Muito legal, você falou que ia fazer. Mas chegou na segunda-feira, você não começou a dieta. Não, vou começar na terça. Chegou na terça, você não começou. E você não começou a academia. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes nós falamos positivo, como aquele filho, sim, eu vou fazer. Mas as nossas atitudes não. Sabe por quê? Porque a nossa mente, quando nós pensamos que nós vamos fazer, nós já achamos que estamos fazendo. E isso não é verdade. A prática, ela é muito mais importante do que a teoria. A prática vai dizer a relação do fruto que eu vou ter lá na frente. A prática vai dizer aquilo que foi ficado como história. Porque o dia que eu morrer, eu não quero ser lembrado pela minha história apenas como alguém que pregou e foi um pastor, teve um título. Não. Eu quero deixar um legado. Eu quero deixar algo que transformou vidas de pessoas. Para isso eu fui chamado. Para isso você foi chamado. Então, a prática ela é importante. Não que a teoria não seja, mas a teoria sem prática ela é em vão. E muitas vezes nós falamos, quantas vezes, talvez em outras coisas você falou sim e não fez. Talvez procrastinou e tem procrastinado até agora. Talvez você pensou consigo mesmo, eu vou começar uma faculdade, mas já passou 5 anos e você não começou. Quanto tempo faz que você falou bem assim que você dirigia, até mesmo tem carteira, gastou um dinheiro, talvez um factel furado e você não está dirigindo? Pense consigo só. Você até disse um sim, mas as suas práticas foram contrárias. E Deus está esperando práticas que sejam positivas, práticas que sejam verdadeiras, coerentes. E talvez você pergunte, pastor, mas não teria uma terceira pessoa nessa parábola, o terceiro personagem, que é aquele que fala que vai fazer, e eu sou esse cara que fala que vou fazer e eu faço mesmo? Quero dizer para você que não tem. O Senhor não fez questão de contar esse terceiro personagem, mas Ele fez questão de contar aquele personagem que falou que não ia fazer e foi. E aquele falou que ia fazer e não foi com o pai para vinha. E qual você se encontra nessa história? Qual que você se encontra? Eu me lembro certa feita, irmãos, que o meu pai, ele veio me constranger dizendo que ele nasceu numa religião e até então, no português atual, ele não virou a sua casaca. Ele estava me confrontando e quando nós estávamos reunidos, eu falei para ele bem assim, o Senhor é uma pessoa que está certo nesse teu pensamento de vista, nesse teu ponto de vista, o Senhor está certo. Mas eu quero dizer para o Senhor que eu não tenho religião. Eu sou de Jesus Cristo, ou seja, eu não virei a casaca. Eu continuo andando com Ele. E resumo da ópera. Esses tempos atrás ele se batizou. Ele saiu daquilo que lhe ensinaram há tempos atrás e ele desceu às águas. Ou seja, a religião não salva ninguém, mas o que salva é Jesus Cristo. E esse nós devemos confiar. Nesse nós precisamos se voltar para Ele. E não que você não precisa andar com homens de Deus, não precisa procurar uma igreja, mas o que vai salvar você é Jesus. A religião, ela põe Jesus na cruz. Mas aqueles que amam Jesus, olha para o seu pecado todos os dias e fala, Senhor, eu não sou merecedor da sua graça.
Eu estava pensando, muitas vezes nós estamos na terra, estamos aqui passando um período, e muitos estão vivendo, amando o presente século. Amando, vivendo as coisas presentes, amando, vivendo aquilo que é natural. E eu quero dizer para você, irmãos, aquilo que é natural é passageiro. Mas nós fomos chamados, irmãos, para cantar um hino que não é o hino nacional brasileiro. Ainda que nós oramos e amamos essa nação. Mas nós fomos chamados, irmãos, para cantar um hino que é divino. Um hino que não faz parte deste mundo. Então nós estamos aqui somente de passagem. E esse hino nós vamos cantar um dia na Nova Jerusalém. Por isso, irmãos, hoje nós temos que andar em vida em retidão. Se dizemos que somos assim, que somos homens verdadeiros, nós precisamos andar como pessoas verdadeiras. Se dizemos que somos honestos, precisamos andar com honestidade. Se dizemos que temos o caráter aprovado, precisamos ter as nossas atitudes em práticas, não somente em palavras. E é isso que o Senhor nos convida. É isso que eu aprendo com essa parábola dos 2 filhos. É isso que eu aprendo. E sabe por que eu digo isso? Porque hoje, irmãos, eu vejo no Brasil muita sombra de variação, até mesmo da sua fé, pessoas apostatando não com as suas palavras, mas apostatando com as suas atitudes. Apostatam, mesmo estando dentro da igreja. Eu vejo hoje o Brasil, tudo parece que é muito relativo com o futebol. O brasileiro senta para assistir futebol, e quando o Brasil começa a perder, ele já começa a torcer contra. Ele quer que o Brasil se lasque. Ele quer chamar o Dunga de Dunga burro. Ele quer que o técnico da seleção faça com que o time perca para que o conceito dele, aquela verdade que ele acha, viu, eu falei que o time ia perder, se torne uma verdade. E verdade é que quando o Brasil vira no finalzinho do segundo tempo, nos 90 minutos, e daí ele fala, o Brasil, e ele comemora. Sabe o que isso quer dizer? Um hipócrita. Um falso. E muitos de nós estamos assim. Eu falo para você, e eu falei em umas mensagens que eu fiz numa live. Se você está no transatlântico e você conhece o capitão, aquele que está pilotando esse transatlântico, você está viajando, e não gosta do piloto, não gosta dele, você odeia ele, você não vai torcer para que ele afunde. Você vai torcer para que ele te leve salvo, são e seguro para o lugar de destino. E por que tem muitas pessoas indo contra a autoridade maior da nossa nação? Por que existem pessoas que querem que afunde esse barco, quando que, na verdade, eu estou falando para muitos cristãos aqui, estão clamando para isso, para que Jair Messias Bolsonaro venha padecer. Irmãos, não é ele que vai padecer, é toda uma nação. E há uma hipocrisia nisso, porque muitas vezes, e muitos de nós fomos lá e votamos nele, mas muitos hoje, por causa de uma atitude, de algo que ele falou, está contra. E eu quero dizer para você, a Bíblia diz que toda autoridade foi dada por Deus. E você precisa respeitar. Mesmo você gostando ou você não gostando, você precisa respeitar. Se você falou sim lá atrás, você precisa andar com esse sim para sempre. Eu torço para um time que está na Série B, o Paraná Clube. Não tenho problema em falar isso. Não sou um fanático, não sou um viciado, mas eu torço há muitos anos e ele pode ir para a Série D, eu vou continuar torcendo para o mesmo time. Sabe o que isso quer dizer? Uma identidade, uma posição. O que muitos não têm hoje. Como esse filho que dizia, pai, eu vou na vinha com o Senhor, e não foi. E Deus está chamando homens e mulheres nesse período para ter posição, para se levantar e falou, eu sou o que eu sou. E eu não arredo o pé. Eu, nesses dias de quarentena, eu falei bem assim, eu estou na rua trabalhando para o meu Deus e eu não volto atrás, eu não retrocedo. Não somos daquele que retrocede, mas daqueles que avançam. Não podemos retroceder. Se falamos que nós somos, nós somos. Se nós falamos sim é sim e não é não, como a Bíblia diz. Passando disso, é procedência maligna. Então é necessária identidade. É necessário você saber quem que você é. É necessário uma postura única. É necessário você andar em retidão. É necessário você viver de acordo com aquilo que você fala. Porque muitas vezes você fala bem a teu respeito e todo mundo gosta de falar bem a seu respeito. Mas o que importa não é o falatório. O que importa são suas ações. As suas ações que vão dizer naquele dia quem você é e quem que você não é com Deus. Naqueles dias muitos disseram sim. Muitos que estiveram na igreja andaram com Jesus, falaram Senhor, Senhor. E o Senhor falou, apartai-vos de mim, não vos conheço. Muitos disseram sim, mas disseram sim com as suas palavras, mas não obedeceram a Deus. Esses não irão com Jesus. Porque falaram sim com seus lábios, mas o negaram com as suas ações, negaram com as suas atitudes. Mas o segundo, que nós vemos no texto aqui, ele disse não a vida toda, mas depois parou, se arrependeu e foi.
Sabe o que me faz lembrar aqui? Aquele ladrão da cruz. Ele falou: Senhor, nós estamos aqui e merecemos, mas o Senhor não merece. O Senhor não merece. Ele andou talvez vivendo não quantas vezes para Jesus, talvez esse homem ele já teve o privilégio de ouvir sobre Jesus, talvez ele já tinha até conhecido Jesus, e talvez muitas vezes ele falou não, mas naquele momento ele reconheceu Jesus. E você precisa reconhecer Jesus, falar sim para Ele, mas não falar sim com os seus lábios apenas, falar sim com as suas atitudes. Procurar uma igreja depois desse período de quarentena, procurar uma igreja depois que o decreto vir e liberar as igrejas abertas e entregar a sua vida a Jesus, reconhecer como Senhor e Salvador da sua vida. É isso que nós precisamos fazer. Não um sim na minha casa e depois as minhas ações não corresponderem. E é isso que eu quero fazer você pensar. O segundo disse não a vida toda, mas depois parou e se arrependeu. E esse sim, ele foi. E como diz Tito 1,16, eles afirmaram que conhecem a Deus, mas por meio de suas atitudes o negam. E por isso são abomináveis, insubordinados e desqualificados para qualquer boa obra. Eu fico pensando essa repreensão, essa palavra, essa exortação. Dizem que conhecem a Deus. Qualquer lugar que você for no Brasil, dizem que conhece a Deus. Sabem da história de Jesus, sabem que Ele morreu na cruz, sabem que teve cravos em suas mãos, seus pés foram perfurados e que também houve uma coroa de espinhos. Mas poucos o negam, muitos negam. Poucos o entregam verdadeiramente a sua vida. Sim, eu vou com você na vinha, Jesus, mas não vai. E eu quero dizer para muitos religiosos que talvez estejam me assistindo também, que talvez já falaram sim para Jesus, mas têm negado com as suas atitudes. O teu sim é apenas verbal. O que responde mesmo é a sua atitude, a sua prática. É isso que vai dizer. Eu poderia aqui dar exemplo de Judas, que ele tinha o maior líder que era Jesus, e mesmo assim se perdeu por caminhos ocultos. Um dia ele falou: Jesus, sim, estamos juntos. Mas as suas atitudes não correspondiam a esse sim. Judas é a maior prova que no final das contas, o que faz o ser humano do bem é o seu próprio caráter e não as suas crenças. As suas crenças naquele dia não quer dizer nada. As suas crenças nesses dias que você vai ter que colocar um ramo de palmeira na porta da tua casa não quer dizer nada. Agora vai dizer as suas atitudes, porque muitos estão com ramos de palmeiras, mas semana passada estavam tomando cerveja, tomando álcool, tomando vinho, se abominando. Mas o que quer dizer mesmo a respeito são as suas atitudes. É isso que Jesus tem visto. Jesus não conhece palavras. Jesus conhece atitudes. Falar que faz, até papagaio fala. Praticar é diferente. E o Senhor nos chama, irmãos, para ser aquele que falou: não, eu não vou na vinha trabalhar, Pai. Mas foi. Jesus está esperando homens assim, que até em suas palavras fala que não vai fazer, mas que nas suas práticas impactam o coração do Pai. Tudo que eu desejo para a minha vida e para a tua é que você possa até mesmo falar vários nãos para Deus, mas as suas atitudes ser totalmente diferentes. As suas atitudes é um sim, porque o que vale é a atitude. Às vezes nós estamos na igreja, nós falamos para os irmãos: irmão, eu te amo. Irmão, eu amo você em Cristo Jesus. É muito legal isso. Mas são palavras. Amor requer atitude. Amor requer ações, práticas de demonstrações. É isso que vai dizer. Foi o que esse filho que falou não. Ele falou não, mas talvez no seu particular ele pensou e ele falou: eu vou, porque foi meu pai que me chamou. Talvez o Senhor está te chamando nessa noite, dizendo: filho, quantos não você falou para mim? Quantas vezes você me negou? Mas hoje você pode confessar Ele talvez na tua casa, dobrar o seu joelho, aonde quer que você esteja, e mudar o teu não pelo um sim, pela sua atitude. Reconhecer Ele como Senhor e Salvador de sua vida, dobrar o teu joelho e falar: Senhor, eu sou pecador, sim. Eu preciso do Senhor, como foi esses publicanos, a prostituta e o pecador. Eles falaram não a vida toda. Mas Jesus falou bem assim que eles impactaram o coração dele. Por quê?
O fariseu é aquele que falava bem assim, eu sou o cara. Mas o publicano batia no peito e falava bem assim, eu não mereço. Eu não te mereço, Jesus. O publicano olhava para dentro de si, batia no peito, disse que ele não conseguia nem levantar o seu semblante ao céu, porque ele não se achava digno. Enquanto o religioso, ele estava todo belo e formoso, o fariseu da época, que era um grande religioso, ele achava que ele não precisava de arrependimento. O publicano falou bem assim, eu sou sujo, eu sou pilantra contigo, Jesus, eu sou tudo errado, eu não mereço a tua graça. E é isso que nós precisamos nesses dias, irmãos. Não achar que nós somos alguma coisa, mas olhar para dentro de nós e ver nossas misérias, reconhecer nossas misérias, que nós somos pecadores, que muitas vezes nós falamos sim para Jesus, mas o negamos com as nossas atitudes. Muitas vezes nós falamos, Jesus, eu vou me santificar, mas não nos santificamos. Muitas vezes nós queremos nos justificar naquilo que Paulo fala, o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço, irmãos. Paramos com justificativas, Deus não se importa com as justificativas. Deus quer pessoas que pratiquem e pratiquem com caráter. Disse sim, é sim, e não, não. O Senhor está esperando, irmãos, uma reação do mundo. O Senhor está esperando uma mudança, porque muitos, talvez, na noite de ontem, falaram, eu vou jejuar pela nação. Postaram até mesmo flyer de jejum pela nação brasileira, mas não jejuaram. Irmãos, eu não estou te julgando, mas eu quero fazer você pensar, porque nós somos bons em falar sim, mas as nossas práticas é não. Mas mudamos, porque Deus está numa expectativa da nossa mudança. Deus está com uma expectativa. Deus está esperando ardentemente, irmãos, por uma reação dos seus filhos. Deus está esperando isso de mim, pecador como sou, pobre como sou. O bichinho de Jacó, Deus está esperando. Tão insignificante para Deus, mas que Deus ama eu e ama você. E por isso que Ele está esperando uma resposta. Só por isso. Porque Ele nos ama. Você é pai, você é mãe. Você não espera uma resposta positiva dos seus filhos? Eu espero dos meus. E como eu amo quando eles acertam. Irmão. E seu pai falha, imagine Deus. Imagine Deus que te criou, te formou, te amou. Olhou para você e falou, esse é um filho que eu amo. Irmão, Ele deu o melhor que Ele tinha, Jesus, por amor a mim, por amor a você. Ele se importou com nós, se importa. Mas Ele continua querendo uma resposta, não com os meus lábios, mas com as minhas atitudes. Essa palavra que eu tinha para falar com você, dizer que eu estou com saudade, de ver essa igreja aberta, dizer que eu estou com saudade, eu creio que a grande maioria são os irmãos da igreja que estão me assistindo. Nós estamos respeitando um período, mas eu estou com saudade de você. E quero dizer para você, mantenha-se firme. Busca Jesus com toda a tua força. Faça um jejum de televisão, não só de comida. Faça um jejum de TV. Sabe? Para você buscar a Deus. E você vai ver que aquele teu dia vai ser melhor. De rádio não. Coloque CD que exalte a Deus. Chore diante de Deus. Deite com Jesus. Deite na sua cama, no chão. E se abandone nos braços do Pai. Porque Ele nos ama. E Ele está aguardando por nós. Amém? Que Deus abençoe tua vida. Muito obrigado por liberar a sua casa. Engraçado isso, muito obrigado mesmo. Eu passei até perfume, eu falei, por que eu vou passar perfume, né? Você não está sentindo o meu cheiro. Mas tem os irmãos aqui, né? E que Deus seja louvado. Muito obrigado por você me assistir. Queria agradecer também aqui aos nossos irmãos. A Beli, que fez o louvor. Obrigado, Beli. Obrigado, Cláudio. Vem aqui, irmãos, aqui atrás, todos vocês. Aqui tem uma equipe, irmãos, ninguém tem coronavírus. Mas venha você também, Rafa, né, que trouxe a bandeira. Vem, Ana, vem tu, vem aqui. E essa aqui é a Igreja de Jesus, irmãos. Né? Um povo que veio trabalhar aqui, que veio junto com você também, que está em casa assistindo. Eles estão aqui também me ouvindo. E que Deus possa abençoar cada um deles também de forma poderosa, porque estão fazendo a obra de Deus. E que Deus os abençoe. Dá um tchauzinho aí, gente.
Glória a Deus. Estenda as tuas mãos assim, na posição de receber. Eu vou dar a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a mais doce comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todos vós, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Deus abençoe e viva Cristo.